Parashat Bechukotai é uma parashá que tem um início com brachot, mas logo em seguida nós vemos o contrário das brachot, das bênçãos, e há uma sequência de 49 não brachot, não bênçãos, para não dizer outra coisa, que assusta um pouco. E tudo gira em torno de 7, como diz Urashi, por causa de 7 atitudes, eventualmente vão ter 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 consequências, enfim, 7 vezes 7 apenas consequências, 49 consequências. Sobre esse trecho da Parashá, há um comentário, uma explicação, para ser mais preciso, do Ramban Nachmanides, um grande cabalista do século 13 ou 14, enfim, por volta de 1300, 1200, 1300, onde ele identifica que nessa Parashat Bechukotai, todas as previsões e todas as notícias de coisas não tão boas que iriam acontecer com o povo de Israel se referem a tudo o que aconteceu durante a destruição do primeiro Beit HaMikdash pelos babilônios, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, e todo aquele período do primeiro exílio, da época do primeiro Beit HaMikdash. Nós temos mais uma parashá com 98 não brachot, mais adiante, Parashat Kitavó, no finalzinho do livro no livro de Dvarim, no fim da Torá. E lá o Ramban explica também que essas 98 se referem ao período da destruição do segundo Beit HaMikdash, e ele mostra como os textos falam especificamente da época dos romanos e da destruição que os romanos trouxeram para o povo de Israel e para a terra de Israel. Então, fica fácil de explicar, por um lado, que o que consta na Parashá já aconteceu, no sentido de que isso se refere à destruição do primeiro Beit HaMikdash. Ou seja, num período onde as pessoas tinham claramente, visivelmente, a presença de Hashem através de milagres que aconteciam todo dia no Beit HaMikdash, justamente nesse período a cobrança é maior e, infelizmente, também as tentações eram maiores, porque na mesma medida que você tem uma grande revelação divina, para que haja equilíbrio, para que haja livre-arbítrio, você também tem uma grande escuridão, uma força maior da alma animal, querendo impedir que essa revelação divina impressione as pessoas positivamente. Então, na mesma medida em que houve uma grande revelação, houve também uma ocultação, as pessoas tinham atração pela idolatria, por exemplo, e várias outras coisas do gênero, a ponto de acontecer o que aconteceu, que é o que está descrito na parte não tão positiva dessa parashá. Por outro lado, o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, ele comenta que por trás de cada não bênção, cada expressão que parece ser uma coisa negativa, certamente existe algo muito positivo que está oculto, que é uma bênção oculta, que só consegue se revelar através de algo não visível. Eu vou dar um exemplo só para a gente não ficar nas ideias abstratas. Uma das coisas que estão mencionadas na Parashá é que 10 mulheres vão cozinhar juntas no mesmo fogão. A explicação que o Urashi dá é de que vai ter pouca lenha, vai estar difícil, a situação vai estar muito complicada e eles vão ter que compartilhar pouca comida, enfim, é ruim. Uma das coisas que o Alter Rebbe menciona é
Vamos ver agora o outro lado da coisa. Muitas vezes, duas mulheres na mesma cozinha não conseguem cozinhar. É uma guerra. Se 10 conseguem cozinhar juntos, é que estão no auge da harmonia e da paz. Então, por um lado, pode ser uma coisa muito boa. Então, dentro dessa perspectiva, pode-se olhar para cada uma das expressões que estão ali e ver que existe uma brachá oculta por trás delas. Mas sem enveredar agora por esse caminho, vamos pegar um caminho mais curto, que é o que a gente mencionou antes, numa época em que há uma revelação divina maior, como na época do Beit HaMikdash, o fato das pessoas estarem se afastando do cumprimento da Torá, do estudo de Torá, das mitzvot, traz consequências muito maiores, muito mais pesadas, porque as pessoas estão mais conscientes. O que, por um lado, é uma boa notícia, entre aspas, para nós, porque nós estamos no nível de pouquíssima, quase nenhuma revelação divina, de modo geral, e as pessoas têm tão pouco conhecimento de Torá e Mitzvot que não dá para culpar ninguém de ser descuidado de Torá e Mitzvot, porque ele nem sabe o que é isso. A maioria das pessoas, a maioria dos Yehudim está num nível de ignorância tal que eles podem ser chamados de Tinokot Nishbu, crianças que foram raptadas na infância e nunca tiveram uma educação judaica, mesmo que elas tenham passado 12 anos em uma escola judaica, elas não têm uma base mínima de judaísmo para dizer que elas estão sendo negligentes ou que elas estão fazendo alguma coisa contra a Hashem, elas não têm noção do que é isso. Então pode-se dizer claramente que as pessoas hoje em dia são muito mais inocentes e não recai sobre elas, não tem como cobrar delas o que está sendo cobrado na Parashá, porque a gente não tem o nível de conhecimento para ser culpado, então não dá para culpar alguém que não tem conhecimento. Enfim, isso é só um pequeno comentário. Em relação ao fato de falar sobre a avaliação das pessoas, do valor das pessoas, fulano vale 50 shekel e assim por diante, é interessante que o nome disso é Erechin. E Erechin significa dar valor, avaliar. E é interessante que a pergunta foi feita em relação a Parashá. Uma pergunta que foi feita em relação a Parashá é qual é a ligação, qual é a conexão entre a primeira parte que fala de coisas não positivas, ou de brachot, enfim, e depois fala da avaliação das pessoas, e no final das contas, só depende da idade. Na idade X, o valor de cada um é tal, na idade Y, o valor é tal, se é homem, o valor é uma coisa, se é mulher é outra. E o Urash, inclusive, comenta que as mulheres mais velhas têm mais valor que os homens mais velhos, que as mulheres mais velhas são uma bênção na casa, homens mais velhos, a não ser que eles realmente se dediquem plenamente ao estudo de Torá, podem ser um peso, enfim. Ele faz certos comentários sobre a realidade. Mas uma coisa sim, a gente pode e deve levar em consideração, que é a ideia de que, no fundo, a Torá está dizendo que, independente da forma externa, todo Yehudi, cada Yehudi, parecer uma coisa diferente do outro, um parece ser mais cuidadoso, mais cumpridor de mitzvot, mais tzadik, o outro parece que ser menos tzadik, não faz nada ou não quer fazer nada, ou enfim, tem uma atitude não muito positiva em relação à Torá e mitzvot, ou em relação ao próximo. Às vezes ele também não é bom com o próximo, não é só que ele tem problemas com relação a Deus, ele tem problema com relação ao próximo, mas na prática o que a gente vê, que a Torá está dizendo que independente do que for, para Hashem, o valor de todos os Yehudim é igual, porque o potencial de todo Yehudi é de ser bom, é de ser positivo. Cada um em sua idade, na época da sua vida, em que ele pode fazer mais ou menos, enfim, mas todos são iguais no sentido de que todos têm um potencial igual, ou, olhando por um outro ângulo, quem somos nós para avaliar a grandeza da alma de uma pessoa? Não é pela vestimenta externa, pelo pensamento, fala e ação da pessoa que a gente consegue avaliar a grandeza da alma dela. Infelizmente, em algum momento pode parecer que o pensamento, fala e ação dela não é bom,
mas a gente não sabe se no fundo da alma dela ela não tem um potencial muito grande que não está sendo usado. Então a gente tem que avaliar, como a Torá diz, da forma correta e dizer não, todos têm valor, todos são importantes. E veja bem, a avaliação que a Torá faz é em relação a uma promessa que alguém faz em relação ao Beit HaMikdash. Eu prometo dar o valor de tal pessoa como doação para o Beit HaMikdash. E aí tal pessoa pode ser um tzadik, pode ser um rachá, pode ser uma pessoa boa, pessoa ruim, não vai fazer diferença qual é a forma externa da pessoa se apresentar. A gente diz que a alma de todos tem um potencial igual, ou pelo menos um potencial que a gente não tem como avaliar, e todos são igualmente importantes, igualmente elevados. Então, no fundo, o que a gente está vendo nessa paraxá é que, como o próprio nome da paraxá diz, paraxá Bechukotai, Bechukotai significa se vocês seguirem nos meus estatutos. E o Alter Rebbe no Likutei Torá menciona, entre outras coisas, que Hok vem da palavra Hakiká, estatuto, está relacionado com a palavra Hakiká. Hakiká significa talhar na pedra, talhar letras numa pedra, por exemplo. E ele explica que tem duas formas de a gente ver as letras da Torá. Tem as letras escritas no pergaminho com tinta, onde a tinta é uma coisa, o pergaminho é outra, e as duas se juntaram e se tornaram uma coisa só, que é a ideia de que existe a sabedoria divina, que é a Torá, existe Am Israel, o povo de Israel, a gente adquire essa sabedoria, e aí então nós nos unimos com a Torá, que é a ideia da tinta sobre o pergaminho, que se unem e se torna uma coisa só. Mas a Torá faz questão de dizer que a ligação da gente com a Torá e com a Hashem vai mais longe. Nós não somos duas coisas separadas que estão unidas, e sim, nós somos como as letras dos Aseret HaDibrot, conhecidos como 10 Mandamentos, que estão gravadas, as letras estão gravadas na pedra. Então as letras e a pedra são uma coisa só. A Torá está gravada na alma do povo de Israel. Nós e a Torá e a Hashem estamos unidos, somos uma coisa só. E na próxima vamos só ilustrar isso com uma historinha, algo que aconteceu, e eu acredito que muita gente já deve ter ouvido essa história. O Rebbe anterior enviou representantes, estudantes da Yeshiva, rapazes da Yeshiva, para vários lugares dos Estados Unidos. Quando ele chegou, por volta de 1939, nos Estados Unidos, com o intuito de levantar o judaísmo, de trazer o cumprimento de mitzvot para mais pessoas mais distantes, enfim. E com esse objetivo ele mandou 2 rapazes, um deles, o Rav Elias Simpson, que eventualmente tornou-se um dos secretários do Rebbe anterior. Eles foram para Chicago, se não me engano, e a função deles era colocar tefilim com as pessoas, fortalecer o cumprimento de Torá e Mitzvot. Para isso que eles foram para lá, foram enviados pelo Rebbe anterior. E eles foram num escritório de um Yehudi, uma pessoa que tinha posses, enfim, uma pessoa importante da comunidade, e foram falar com ele sobre colocar tefilim. Eles entraram no escritório, ele os recebeu muito bem, e imediatamente tirou o talão de cheques e começou a escrever um cheque. Eles falaram, não, a gente veio aqui para fortalecer Torá e Mitzvot, vamos colocar tefilim, vamos procurar ver que mitzvot que a gente pode e deve fazer. E ele se impressionou muito, ele falou, mas como? Vocês não vieram aqui pedir uma doação para a sua instituição, para a Yeshiva? Não, a gente veio aqui para dar uma força para fortalecer Torá e Mitzvot, cumprimento de Torá e de Mitzvot. E eles disseram para ele, você sabe que na Europa, naquela época pelo menos assim era, existia uma coisa chamada um sofer itinerante. Escribas, pessoas que consertavam tefilim, mezuzot,
escreviam Sefer Torah, Tefilin e Mezuzot, que iam de cidadezinha em cidadezinha e visitavam as cidades e chamavam o pessoal, avisavam: pessoal, estamos aqui na cidade por tantos dias, quem quiser verificar as Mezuzot e o Tefilin, o Sefer Torah, tragam para a gente vai verificar. E assim, se tinha um Sefer Torah que estava com uma letra apagada ou mal escrita, enfim, que precisava ser consertado, senão você não pode usar um Sefer Torah que tem uma letra que não esteja correta, e aí o Sefer Torah inteiro deixa de ser válido, ele não é mais kasher. Nós somos como os escribas que vão de cidade em cidade, cada judeu, cada Yehudi é como uma letra na Torá. Às vezes a letra está meio apagadinha, está meio defeituosa, a gente vem aqui colocar um pouquinho de tinta, dar uma reforçada, para que o Sefer Torah, para todo o povo de Israel, se torne adequado, kasher, enfim, elevado, como tem que ser. Isso foi o que eles disseram para esse judeu em Chicago, ele ficou muito impressionado, realmente colocou tefilin, enfim. Quando eles voltaram para o Rebbe anterior, eles contaram sobre esse episódio, e o Rebbe anterior disse para eles: sim, a ideia é muito boa, mas não é totalmente correta. É importante dizer que um Yehudi não é como uma letra de tinta sobre o pergaminho, que em algum momento pode se desgrudar ou pode se separar, são duas coisas diferentes unidas, e sim, cada Yehudi é como uma letra gravada nas tábuas da lei, nos Luchot Brit. O que pode acontecer com o passar do tempo é que, como os Luchot estão guardados numa arca, no Aron HaKodesh, pode acumular um pouco de poeira, e quando acumula poeira não dá para ver as letras, então a gente não enxerga as letras da Torá que estão gravadas no Yehudi. Aí sim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que soprar, tirar a poeira, e aí vai se ver claramente que a Torá, as mitzvot, a Hashem, estão gravados na alma de cada Yehudi. Essa é a ideia de Parashat Bechukotai, que no final das contas, com tudo que tem de bom ou não tão bom, mas a gente está com a Torá gravada dentro de nós, a Hashem está dentro da gente, a gente está ligado com a Hashem e com a Torá de uma forma intrínseca, e isso realmente se vê nos momentos bons e talvez também nos outros momentos não tão bons, mas isso indica que a gente tem uma ligação muito profunda com a Hashem.